todo o Programa Nacional de Barragens, e esta barragem em particular, é totalmente inútil, é extraordinariamente cara, tem um impacto brutal, não só em termos ecológicos, como sobretudo social e de destruição de hipóteses futuras de desenvolvimento local, e pode ser parado. Deve ser parado. As novas barragens têm um custo elevadíssimo, que vão ser colocadas nos maus sítios, ou seja, nos sítios que são pouco rentáveis e que têm enormes impactos, têm custos altíssimos e produzem muito pouco. São rentáveis em termos de produção de energia. Sim, mas isso não é o objetivo de uma empresa produtora de energia elétrica, claro, por exemplo. Evidente. Beneficiam, primeiro, porque estão a receber subsídios do Estado. Segundo, porque a forma como o projeto está montado é de tal ordem que o preço a que essa energia é vendida é muito mais alto do que a média do sistema. As PPPs nunca podem perder dinheiro. Passam em carros, não passam em carros, recebem sempre. Isto é um negócio exatamente do mesmo género. Este é do mesmo tipo. Eu acho que isto devia ser nacionalizado. O quê? A produção de energia? Exatamente. O Plano Nacional de Barragens é a terceira maior PPP do país, a seguir às rodovias e ao saneamento básico. Se somarmos as barragens com a rede elétrica e a rede de gás, o setor energético é o maior pacote de PPPs. Isto foi dito desta maneira a algum responsável político, claro, algum titular de um cargo de decisão. A todos. Os nossos governantes, todos eles têm uma coisa em comum, têm um medo terrível da EDP. Se lhe disser que as barragens vão gastar mais energia do que produzir, acredita quem paga as barragens e quem ganha com a conta da eletricidade, porque vai sempre aumentar nos próximos anos. Foi anunciada em 2004, poucos dias antes de Durão Barroso abandonar o cargo de primeiro-ministro. Não foi uma decisão fácil. E recebida com escândalo pelos socialistas. É uma decisão contra o ambiente. É caso para dizer, portanto, que o novo ministro do Ambiente começa mal. José Sócrates chegou ao poder 9 meses depois. Não só confirmou a decisão contra o ambiente de erguer 2 muros de betão no Rio Sabor, como avançou para um megaplano de construção de mais 9 barragens. O que é que significa hoje construir uma barragem no nosso país? Significa mais autonomia energética para nós, menos dependência do petróleo, menos importações de petróleo. A justificação do governo para lançar o plano de barragens era falsa. Portugal não produz eletricidade a partir do petróleo. Sr. Professor, se um aluno lhe disser no exame que as barragens vão evitar as importações de petróleo, como é que o classifica? Bom, essa pergunta teria uma resposta errada. Aliás, duvido que lhe fizesse sequer essa pergunta, porque eles sabem que as barragens não evitam a importação nenhuma de petróleo, visto que não se produz energia elétrica com petróleo em Portugal já há muitos anos. As 6 centrais termoelétricas que fornecem eletricidade à rede nacional funcionam a carvão e a gás natural. As novas barragens não vão substituí-las. Os combustíveis fósseis são indispensáveis ao sistema elétrico, como reconhecem as próprias empresas de energias renováveis. Se fosse assim, eu enchia o país de aerogeradores. Eu até acho que eles são limites. Há limites técnicos. Há limites técnicos. Nunca vamos poder, pelo menos que se veja hoje, com aquilo que se conhece cientificamente, livrar-nos de ter centrais que importem gás ou carvão. Para além disso, 70% das importações de combustíveis fósseis não têm nada a ver com a eletricidade, como reconhecem os próprios promotores das barragens. É verdade que a importação de combustíveis fósseis e, sobretudo, petróleo, é essencialmente orientada para a mobilidade, para os automóveis e para os caminhões. Um governo que queira seriamente diminuir as importações de combustíveis tem de apostar antes na promoção de transportes públicos e na redução da velocidade nas autoestradas, como se começou a fazer em Espanha. As novas barragens são parcerias público-privadas. O governo, em 2009, recebeu 623 milhões de euros antes de fechar as contas de 2008 e, em troca, garantiu às companhias elétricas concessões entre 65 e 75 anos. Na altura era preciso receber aquele dinheiro para diminuir o déficit. Os consumidores de eletricidade vão devolver esse dinheiro em subsídios à potência instalada nas barragens, pagos na fatura de eletricidade. Porque aquilo é um buraco. Como as autoestradas foram, como as scooters foram. Alguém vai ter que pagar. 2014, 2015, 2020, vamos ter que pagar aquilo que o Estado já recebeu.
Os promotores de eletricidade e terceiras entidades, como as regiões autónomas, as câmaras municipais e a RTP, recebem uma panóplia de subsídios discretamente atribuídos pelos últimos governos, mas pagos pelos consumidores nas faturas mensais. Esta é uma fatura real de 253 euros, apresentada pela EDP a uma família portuguesa. Vale a pena ler as letras pequenas para que se perceba que mais de metade são subsídios determinados pelo governo à margem dos preços de mercado. O valor indicado inclui os custos de interesse económico geral que decorrem de medidas de política energética no valor de 138,75 euros. Como este gráfico da entidade reguladora mostra, a entidade reguladora dos serviços energéticos, no seu relatório, mostra bem que não. 538 milhões são para pagar os sobrecustos da energia eólica. 535 milhões são para as centrais de cogeração, que produzem eletricidade a partir do calor. As maiores são as refinarias da Galp e as fábricas da Portucel e da Altri, mas há centenas de pequenas unidades industriais a beneficiar desta renda. 427 milhões são para cumprir os contratos assinados pelo governo com a EDP para as respectivas centrais térmicas e barragens, 299 milhões para as centrais térmicas da International Power, cujo maior acionista é a Endesa, 240 milhões para as câmaras municipais, 89 para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, 20 milhões para pagar com juros o déficit tarifário, mais 45 milhões para a EDP e outros 15 para a Endesa, para subsidiar a potência instalada nas respectivas barragens e centrais térmicas. Compreendo que isto é dramático para a economia, não é? Não, mas vamos analisar ponto por ponto. Eu volto ao sobrecusto das hídricas. As hídricas não têm sobrecusto para o cliente. As hídricas, se não forem eficientes, se não forem capazes de competir com as outras 400 centrais que existem pela Península Ibérica, não trabalham. Se não trabalham, não recebem. Os clientes não vão pagar nada daquilo, tirando a garantia de potência. O subsídio à potência instalada nas novas barragens, que subiu entre a proposta do concurso público e os contratos, vai custar aos consumidores 50 milhões por ano, durante 10 anos. O sentido é que faz um país que está falido estar a gastar 16 mil milhões de euros em barragens novas, vão ter um brutal impacto social, ambiental e económico. Joanás de Melo, professor universitário de Engenharia do Ambiente, nesta projeção apresentada à Troika, calcula que o investimento em novas barragens custará a cada família mais 70 a 88 euros anuais na fatura de eletricidade. As novas grandes barragens não são apenas um problema das populações locais ou dos ambientalistas, são um problema de todos nós, porque nos vão ao bolso. Estas 9 grandes barragens vão-nos custar um aumento de 10% na fatura da eletricidade. De investimento em época de crise só se explica pela necessidade de rentabilizar a aposta sem limites na energia eólica. Há 2.241 turbinas plantadas em território nacional. O vento não polui, sopra de borla e não precisa de ser importado. O problema é que tem vontade própria. Não se pode ligar e desligar o vento conforme as necessidades da sociedade. E ele sopra mais durante a madrugada, quando a sociedade está a dormir e gasta muito menos eletricidade. Felizmente a energia do vento e a energia elétrica não se podem armazenar, não pode-se guardar durante umas horas para obter de madrugada e gastá-la nas horas de consumo, e por isso ela chega a ser exportada a preço zero para a Espanha. Este gráfico da entidade reguladora mostra bem o fenómeno. A preto, a curva de consumo de energia elétrica em Portugal ao longo das 24 horas do dia. A verde, a mancha de produção de energias renováveis, que é excedentária de madrugada. Há quem defenda que as novas barragens são um problema a responder ao outro. Portugal está transformado num líder de importação de tecnologia eólica, o que nos cria um problema de excedentes que vamos tentar resolver com as barragens, no que vamos ser pioneiros e, portanto, cobaias a nível mundial, servindo de laboratório para o ensaio desta solução de complementaridade hídrico-eólica que nunca foi realizada em parte nenhuma do mundo. A EDP, na sua página oficial da internet, explica bem o que é essa complementaridade hídrica eólica.
O objetivo das novas barragens é precisamente solucionar o problema do excesso de produção eólica durante a madrugada. Para isso, as barragens vão ter não um, mas 2 muros de betão. O objetivo é porem os rios a andar ao contrário durante a noite. De noite, a barragem bomba, aproveitando o excesso de energia eólica. Bombar significa forçar a água a subir do segundo reservatório para a albufeira mais alta. Mas esse processo gasta a tal energia elétrica produzida em excesso pelos parques eólicos. A mesma água pode depois voltar ao seu sentido natural, produzindo energia nas horas de maior consumo. A necessidade de bombagem surge mais apelativa nos dias de hoje por agregar bem, digamos, com a produção de outras energias renováveis, como seja a eólica. As novas barragens vão produzir, mas também gastar energia elétrica. O objetivo é servirem de grandes armazéns à energia eólica. A função primordial dessas centrais não é a de produção, digamos, primária de eletricidade, é a de armazenamento, é a de reserva. Os dados oficiais da REN, empresa pública para a rede elétrica, e do Instituto da Água mostram que o plano de barragens não acrescenta nada à capacidade de Portugal produzir eletricidade. Em 2011 foram consumidos 50 mil gigawatts-hora de energia elétrica. As novas barragens, todas juntas, produzirão 1.672, ou seja, 3% da energia elétrica que a sociedade consome. As barragens vão gastar mais energia elétrica a mandar os rios para trás do que aquilo que poderão devolver no regresso. Para além da evaporação da água, o processo envolve perdas técnicas. Quando a energia eólica atingir os 8.000 megawatts de potência instalada, previstos pelo anterior governo, as barragens vão ser máquinas consumidoras de eletricidade. O rio vem sensivelmente 200 megawatts. Consumido das eólicas, cerca de 700, que são depois devolvidos com menos 1/3 devido às perdas. Teremos uma produção de 450 mais 200, 650, e um consumo de 700. Logo, neste cenário, o saldo é negativo. Se as barragens vão gastar mais do que produzir energia elétrica, como se explica o interesse da EDP e das multinacionais Iberdrola e Endesa na sua exploração? Quando existe água, em vez de eu deixar seguir, turbinar uma vez e deixar seguir para o mar, faço retenções mais à frente, bombeio e posso turbiná-la outra vez e várias vezes, e andar neste ciclo várias vezes. E não tem nada a ver com eólicas. Essa é uma ideia que se criou, que é absolutamente mais do que aquilo que eu produzo. Mas de qualquer forma, lá portanto, está. Eu não vou, um kilowatt, de certeza, fazer um negócio muito baseado nisso. Faz pelo seguinte, porque um kilowatt é um kilowatt, mas há kilowatts, mais kilowatts que outros. Ou seja, há kilowatts mais euros do que outros kilowatts. As barragens vão vender energia ao preço mais elevado, às horas de maior consumo, depois de terem adquirido a 1 ou 2 cêntimos, ou mesmo de borla. À noite, especialmente no inverno, quando há excesso de produção eólica, as barragens podem comprá-la a 0 cêntimos para a venderem depois, durante o dia, a 9 cêntimos, e é aí que está a chave da viabilidade destes novos empreendimentos. As eólicas, as centrais fotovoltaicas e a imensidão de indústrias que fazem cogeração nunca perdem dinheiro. Primeiro, porque o governo decidiu que toda a energia que produzam tem de ser comprada, mesmo que não faça falta. Este é um negócio sem risco? Não, é um negócio com muito risco. É um com muito risco, então a lei diz que tudo aquilo que seja produzido por este aerogerador é comprado, mesmo que não faça falta, mesmo que seja exportado a zero para a Espanha. Mas se nós não produzimos, não pagamos, não e que eu pago nada. A diferença. Mas nós não pagamos. Graças a Deus há se vento. nós não produzimos, não recebemos. Mas graças a Deus há vento, claro que produzem. A segunda garantia dos produtores renováveis é o preço a que vendem a energia, imune à flutuação do mercado ao longo das 24 horas do dia e garantido por contrato com o Estado. A entidade reguladora mostra que em 2010 o custo médio da eletricidade foi de 46 euros por megawatt-hora, mas o mesmo megawatt com origem em fontes renováveis e na cogeração situou-se nos 97.
A diferença de 51 euros é paga pelos consumidores nos tais custos de interesse económico geral da fatura. Acha que é uma regra de mercado transparente que tudo aquilo que seja produzido é comprado por mim, consumidor? Repara uma coisa, as regras não foram Porque o Estado obriga. As regras não foram impostas por nós. Mas eu estou a pedir uma opinião. As regras, não, mas repara. Foram o Estado que as deu. As regras saíram de diretivas definidas na União Europeia. A União Europeia definiu diretivas e cada país definiu as suas regras, que foram validadas pela União Europeia e são postas nas leis. A energia eólica, em média, custou 91,60 euros em 2010 por megawatt-hora e 95,40 euros em 2011. A energia custava 46 euros no mercado. Sim, sim, nos DERS, não, eu sei a energia eólica recebeu 91,6 euros, número final. De acordo com Quem isso. pagou a diferença? Não, o consumidor. Não, mas é que foi, está a ver. na Sim, fatura. É o consumidor que paga tudo. Não vamos discutir isso, é sempre o consumidor que paga. Sempre. As barragens poderão adquirir de graça ou a um preço médio de 30 a 40 euros por megawatt, eletricidade que custa aos consumidores 95 euros, que é o preço fixado na maioria dos contratos celebrados entre o Estado e os parques eólicos. A EDP, que comercializa a energia, adianta o dinheiro, mas recupera-o mais tarde nas faturas. O comercializador adquire a energia eólica a 95 euros por megawatt-hora, que é o preço que está legislado, e depois vende no mercado ao preço que o mercado der por ela, eventualmente zero. E depois vai buscar o prejuízo que teve aos custos de interesse económico geral que pagamos nós todos na tarifa de eletricidade. No caso dos painéis fotovoltaicos, as diferenças suportadas pelos consumidores são muito maiores. Custaram quase 330 euros por megawatt em 2010 e 340 em 2011. O que dá um sobrecusto nas faturas de 59 milhões de euros por ano. O consumidor, por cada painel solar, está a pagar a diferença em cada megawatt entre 46 euros e 336. Paga 300 euros a mais. Sim, isto não é escandaloso. Sim, mas repare, o mercado em Portugal é um mercado que não é livre e transparente. Porque todos os operadores de chamados no regime ordinário, as grandes centrais, recebem dinheiro além do mercado. Há os contratos de aquisição de energia, essas coisas também têm que ajudar, que não estão incluídos nesse valor dos 96 euros, nos 46 euros. Se estivessem incluídos, esse valor subia para casa dos 70, 80 euros, até talvez mais, depende da situação. A situação é descrita num relatório que o Ministério da Economia preparou para a Troika, com o apoio de peritos da Universidade de Cambridge. Os contratos que os últimos governos assinaram obrigaram os consumidores a pagar a mais até 2020 2.133 milhões para as centrais e barragens da EDP, 1.521 milhões para as empresas que desenvolveram as renováveis e centrais de cogeração e 271 milhões para as centrais do Pego e da Tapada do Outeiro da International Power, que tem a Endesa como acionista de referência. Se o governo não cortar nestas rendas, que ele próprio considerou excessivas, um consumidor que hoje paga 63 euros por mês pagará pela mesma energia mais de 95 euros em 2020, a preços atuais, ou seja, sem contar com a inflação. A Associação de Defesa dos Consumidores diz ao governo: parem já as obras das novas barragens, porque basta de aumentos. Num momento como este, estamos a investir numa área que não é necessária. Ou seja, nós temos de facto uma produção hídrica que pode ser melhorada, podem-se fazer novos investimentos nas barragens que temos, modernizando equipamentos, em vez de fazer barragens novas. Portugal não precisa de novas barragens, mesmo tendo em conta os objetivos mais ambiciosos de armazenamento de energia elétrica. Basta instalar a tecnologia de bombagem em barragens que já existem. A EDP tem 5 barragens com capacidade para bombar água e está a fazer obras com esse objetivo noutras 4. Como vemos aqui na barragem de Venda Nova, que entrou em funcionamento há 60 anos. O que se está a fazer aqui é o que faz sentido. Com este reforço de potência, com 6 vezes menos dinheiro, eu consigo produzir a mesma quantidade de eletricidade do que em 6 ou 7 das novas barragens. O documento técnico do Plano Nacional de Barragens calculava as necessidades.
Os estudos preliminares realizados indicam a conveniência de dispor de uma capacidade reversível da ordem de 1 megawatt por cada 3,5 megawatts eólicos. Em 2016, a capacidade de bombagem em barragens antigas vai atingir os 2.510 megawatts, o dobro das necessidades atuais, de acordo com aquele critério técnico. Essa potência de armazenamento até sobrava para responder à duplicação da potência eólica portuguesa. Era o cenário previsto, mas já não vai realizar-se nem chegará lá perto. O novo governo suspendeu novos licenciamentos de centrais a vento. É falso que as novas barragens sejam necessárias. Os estudos existentes dizem que será necessário 2.000 megawatts de potência de bombagem instalada. Ora, com as barragens já existentes, por exemplo esta que nós estamos aqui a ver, nós já temos 2.507 megawatts de potência instalada ou neste momento em construção. Essa referência de um rácio de 3 megawatts de eólico para 1 megawatt de bombagem é das tais exercícios académicos de alguns treinadores de bancada que nunca trabalharam no sistema elétrico e que isso quer dizer que o Programa Nacional de Barragens foi feito por treinadores de bancada que nunca trabalharam no sistema elétrico? Em muitos aspectos foi. A decisão política de construir novas barragens não tem sustentação técnica. Quando me diz que não era necessário fazer mais barragens, é uma decisão de política económica. É uma decisão de política energética. Económica, mas energética essencialmente. Não era tecnicamente. Eu podia fazer ciclos combinados. O governo é que lançou à construção uma série de novas barragens. Claro, eu posso fazer ciclos combinados. Porque o argumento de que eu preciso de novas barragens para acomodar a expansão de energia eólica é um argumento falso, do ponto de vista técnico. Não é falso. O Estado, quando lança um programa, provavelmente, não sei se sabia ou não, nem sei se a EDP nessa altura já tinha analisado todo o seu programa de reforço que ia fazer sobre possibilidade de bombagem. Mas o que eu lhe digo é, há alternativas às barragens. Podemos fazer centrais então térmicas. Quer dizer que foi por não se ter estudado bem a capacidade de bombagem podemos fazer centrais térmicas. Se lançou isto? Não digo isso porque não sei. Não faço a mínima ideia. Não vou dizer isso porque não faço ideia. O governo avançou para a construção de 11 barragens em regime de parceria público-privada, como avançou para as autoestradas, sem medir as consequências económicas. Nem sempre o interesse das empresas, que é legítimo e louvável, coincide com o meu. Não, claro. E muitas vezes os governos arranjam bons negócios para as empresas e dão cabo dos interesses do contribuinte e do consumidor. Estamos cheios de situações desse género. A TVI convidou José Sócrates e o antigo secretário de Estado da Energia do PS, Carlos Zorrinho, a explicarem por que lançaram o Plano Nacional de Barragens. E os atuais ministros da Economia e do Ambiente para dizerem, afinal, por que não suspendem. Os convites foram todos recusados